Sabe aquela pergunta que ecoa na nossa mente, um verdadeiro mistério no coração da fé? Se Deus é puro amor, um amor infinito, por que, no grande esquema das coisas, algumas pessoas não seriam salvas? Essa questão, pessoal, vai muito além da teologia. É quase como uma janela para o nosso destino, para a justiça e para a própria essência do divino. Hoje, a gente vai desvendar o que as Escrituras, segundo a nossa fonte, revelam sobre esse grande enigma. Olha bem para essa pergunta. Parece até uma contradição, né? Algo que desafia a nossa lógica. De um lado, a gente tem a promessa de um amor que abraça tudo. E do outro, o aviso, bem sério, de que nem todo mundo vai encontrar o caminho da salvação. A nossa fonte diz que a resposta não está na falta de amor de Deus, de jeito nenhum, mas sim em princípios divinos que são tipo imutáveis. Então, para a gente entender essa trama toda, nossa jornada vai seguir 5 passos. Primeiro, a gente vai direto no coração do dilema da salvação. Depois, vamos explorar os caminhos que, segundo a fonte, acabam se desviando desse destino. A gente vai investigar a profecia do arrebatamento, as chaves para se preparar e, por fim, vamos encarar o inevitável juízo final. E é aqui que o nosso mergulho começa para valer. A gente está diante de uma tensão gigantesca, um verdadeiro dilema divino. É como se duas forças absolutas estivessem colidindo. De um lado, a vontade de salvar todo mundo, e do outro, a necessidade de manter uma justiça perfeita. E o que é realmente impressionante aqui é o contraste entre esses dois pontos. De um lado, está lá, escrito, o desejo de Deus é que ninguém se perca. Mas do outro lado, a realidade, bem direta que a fonte apresenta. Alguns vão se perder. O argumento principal é que o maior ato de amor já aconteceu lá na cruz. Deus, por ser justo, não vai forçar a salvação para cima de quem, conscientemente, escolhe rejeitá-la. É como se a porta estivesse aberta, mas a decisão de entrar, essa é de cada um. Agora a gente vai entrar num terreno, digamos, um pouco mais sombrio. A fonte não fica de rodeios. Ela desenha perfis bem específicos, quase como arquétipos de pessoas que, por suas escolhas, por suas crenças, entram numa rota de colisão com o destino eterno. Pensa comigo nesses 6 caminhos. Primeiro, os incrédulos, porque a fé é apresentada como a chave de tudo. Segundo, os que buscam outros caminhos, porque a fonte deixa claro que Cristo seria o único mediador. Terceiro, os hipócritas, cuja fé é só uma máscara, sabe? Uma atuação sem nada por dentro. Quarto, e esse é talvez o mais triste de todos, os apóstatas, que chegaram a conhecer a verdade e mesmo assim deram as costas. Quinto, os que blasfemam contra o Espírito Santo, um ato que é descrito como um ponto sem volta. E por último, os falecidos, porque nessa visão, o tempo para decidir é aqui e agora, a cortina se fecha no último suspiro. E para ninguém duvidar da seriedade disso, a fonte nos traz essas palavras, que são de arrepiar. Elas vêm direto de Jesus, lá no Evangelho de Mateus. Tenta imaginar essa cena, pessoas que fizeram coisas incríveis em nome dele, sendo rejeitadas. A mensagem é clara e corta fundo. Fé de verdade não é sobre o que você faz, mas sobre quem você é. O ponto central é a intimidade, um conhecimento real. Eu nunca vos conheci. Que palavras terríveis de se ouvir. Agora, a nossa história dá uma virada dramática. A gente sai do julgamento individual e entra no campo da profecia em escala mundial. A fonte nos leva para um evento que, segundo ela, vai mudar o mundo para sempre: o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Pensa assim, num piscar de olhos, milhões de pessoas desaparecem. Sem aviso, sem nenhuma explicação para quem fica. A fonte descreve isso como um resgate divino, a retirada dos fiéis antes que a tempestade final do juízo, a tal da tribulação, caia sobre a terra. É, basicamente, o começo do fim. E aqui tem um ponto fundamental que a fonte faz questão de deixar bem claro. Arrebatamento não é a mesma coisa que a segunda vinda. São 2 momentos diferentes no relógio profético. O arrebatamento é secreto, instantâneo, um encontro nos ares que pode rolar a qualquer momento. Já a segunda vinda é pública, grandiosa, todo mundo vai ver. É quando Cristo volta com os seus para reinar na terra. Entende a diferença? Um é um resgate, o outro é uma coroação. Bom, diante de um futuro que parece tão intenso, a pergunta óbvia é: o que fazer? E a fonte não deixa o pessoal no escuro, não. Ela oferece um mapa, quase um manual de sobrevivência espiritual para quem está de olho no que vem pela frente. As instruções são bem diretas. Não é sobre construir um abrigo subterrâneo, mas sobre fortalecer a alma. Viver uma fé de verdade, não de fachada. Mergulhar nas escrituras para conhecer o mapa do terreno. Se firmar numa comunidade, porque ninguém aguenta uma tempestade dessa sozinho. E claro,
Acima de tudo, manter uma linha direta com o divino através da oração. É uma preparação ativa, constante. Essa frase de Mateus é a chave de tudo. A bênção não é para quem está simplesmente de braços cruzados esperando ou olhando para o céu. É para quem é encontrado trabalhando, com a mão na massa, cumprindo seu propósito até o último segundo. Vigiar, segundo a fonte, é sinônimo de ser fiel na prática. E então a gente chega ao ato final, o clímax de toda a história humana, o momento em que o tempo para e cada alma é chamada para o grande acerto de contas, o juízo final. A fonte usa essa passagem de Hebreus para derrubar qualquer ideia de uma segunda chance depois da morte. A linha é bem clara: vida, morte e logo em seguida o juízo. Sem reencarnação, sem purgatório. A vida que a gente vive aqui e agora é a única audição que temos para a eternidade. Mas por que essa urgência toda? A fonte aponta para os sinais ao nosso redor. E esse dado aqui é assustador. Mais de 200 milhões de vidas perdidas em guerras só no último século. Isso é mais do que nos 500 anos anteriores, somados. Para a fonte, essa escalada de caos e violência não é coincidência. É como se fossem os tambores de guerra da profecia, anunciando que o clímax está chegando. E, no meio desse julgamento todo, o que é que vai pesar na balança? Depois de toda essa complexidade, de todas as profecias, de todos os avisos, a fonte diz que tudo se resume a este símbolo único e poderoso. Não são as boas ações, a caridade ou a moralidade. O fator que divide a eternidade. A única pergunta que vai ser feita é: qual é a sua relação com o sacrifício na cruz? E assim, nossa análise nos deixa com essa pergunta final no ar. A fonte nos convida a imaginar esse momento quando tudo que a gente construiu, tudo pelo que a gente lutou e se preocupou nesta vida, vira pó. O que vai sobrar? Pela perspectiva que a gente explorou hoje, só uma coisa permanece: a sua resposta para a questão da cruz. Uma reflexão profunda que vai além do tempo e nos coloca cara a cara com o que é essencial.